Atos capítulo 1, nós vamos ler o que o Dr. Lucas escreveu. Lucas, ele narra no livro dele, né, no Evangelho segundo Lucas, e nesse livro de Atos aqui, o início da igreja, da ascensão de Cristo, da volta dele aos céus, até o ministério do apóstolo Paulo. E nos ensina algo muito interessante. Só para me conhecer você, quem está conosco hoje aqui, que não é evangélico ainda, pastor, eu não sou crente não, mas estou visitando vocês. Levanta a mão, tem alguém assim aqui? Aqui, amém, ali também, amém. Deus abençoe vocês, tá? Os demais, Deus abençoe também. Podemos ler, eu quero ler com você do versículo 3 em diante. Eu vou ler aqui que minha vista não está muito boa aqui não. Atos 1, versículo 3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muita... volta para o 1, para os irmãos poderem entender melhor. Quando Lucas escreveu esse livro de Atos, ele escreveu endereçado a esta criatura chamada Teófilo, que até hoje a gente não sabe quem é esse Teófilo, ou se ele faz uma referência aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Mas Lucas começa narrando o seguinte, ó. Fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha a resposta. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga amém por isso. Amém. Feche seus olhos um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Te agradecemos por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e que a tua igreja hoje aprenda algo novo aqui nessa manhã, Senhor. Queremos te dar o nosso melhor, mas queremos receber a tua palavra em nosso coração no dia de hoje. Nós oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, deixa sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 1. Como eu falei, Lucas, ele narra, Lucas ele era grego, e como grego e médico, então ele era um homem muito culto, muito inteligente. E as narrativas que ele faz, tanto do Evangelho de Lucas como do livro de Atos, é uma narrativa muito detalhada. Lucas, ele dá detalhes que outros evangelistas não passam. Quando você lê o Evangelho de Lucas, ele dá tantos detalhes, tem parábolas que os outros evangelhos não contam com tantos detalhes, e Lucas sai detalhando. Aqui no capítulo 1 de Atos, ele começa a contar como que foi o início da igreja, mas ele começa dos últimos dias de Jesus na terra. Aqui nós aprendemos que ele passou, depois da ressurreição, em torno de 40 dias. Não foi? Aqui na terra. Durante 40 dias, ele apareceu a muitas pessoas, muitos foram vistos com ele, e ele deu as últimas instruções aos discípulos. Agora, nessa situação aqui, ele está reunido com os discípulos e dando as suas últimas instruções. Imagine que você vai viajar e não tem WhatsApp, não tem telefone. Você precisa deixar as últimas informações para as pessoas. Você vai para
você vai prosseguir viagem. O que é que Jesus faz? Ele reúne os seus, ensina tudo o que ele precisa ensinar naqueles últimos detalhes, porque ele sabia, eu vou voltar para os céus e vou passar um tempão sem voltar aqui à terra. Então eles têm que estar preparados e equipados para isso. E assim ele faz. Agora, eu queria compartilhar com vocês algo nessa manhã aqui, que talvez você já tenha percebido, ou quem sabe você já passou por essa experiência, mas você não se tocou que isso era muito sério. Escute. Quem aqui, só pensa comigo, você gosta de ser questionado, de ser perguntado, de estar constantemente sendo questionado sobre o que você vai fazer? Como, por exemplo, a irmã vai preparar o almoço, e ela começa a preparar o almoço, e o filho está lá na sala, lá assistindo a TV Globinho, né, que nem existe mais, né, a TV Colosso, ele está lá assistindo a TV Colosso, e ele começa a gritar lá da sala, tá pronto? Aí ela diz, tá não. Daqui a pouco ele pergunta, tá pronto? Ela, tá não. Aí, já posso ir? Vê só, não fica um negócio chato, não é? É claro, hoje em dia os meninos não fazem isso não, né? Mas lá na África tem muito disso, né? Eles ficam perguntando. Ou pior, toda criança, ela tem uma fase que muitas vezes vai dos 4 anos até os 6, que é uma fase, ela aprende a falar, não fica um tagarela, né? Começa a falar. E ele chega àquela fase ali dos 4 anos em diante, que ele faz muitas perguntas. Não sei se o de vocês também foi assim. Mas é natural da criança, então eles perguntam tudo. E eles perguntam até coisas que deixam você sem graça, né? Muitas vezes eles fazem perguntas assim, bem vexatórias. E sabe uma coisa interessante? O diferencial é que a criança ela é muito sincera. Então o que ela tem que falar e o que ela tem que perguntar, ela pergunta porque ela não sabe que aquilo pode causar um problema. Por exemplo, eu ouvi falar de uma família, de um casal, que estava num restaurante, né? E jantaram, e uma comida muito cara, e sobrou. E quando sobrou, eles pensaram, puxa vida, vamos deixar isso tudinho aqui, nada, foi caro essa comida. Aí o homem teve uma ideia brilhante, estava ele, a esposa e o filhinho deles, menino de uns 5 anos. Aí ele pensou, bom, para disfarçar, eu vou dizer ao garçom que prepare para a gente levar para o cachorrinho da gente, né? A ideia é assim, não, vamos levar para comer. Mas ele estava com vergonha de dizer assim, não, põe aí para me levar para comer em casa. Ele falou, não. Ele falou assim, ô garçom, vem cá, prepara essa comida aqui, né, bem direitinho, que eu vou levar para dar para o nosso cachorrinho. O menino que não sabia de nada, falou o seguinte, eita, vamos ganhar um cachorrinho, nós vamos comprar um cachorrinho. Porque não foi combinado com ele. Na cabeça dele, ele não tinha noção do que o pai estava fazendo. Então, a criança era sincera. Ela não consegue ter as malícias do adulto. E ela faz perguntas assim, bem vexatórias, né? Quem tem filho assim, que viaja assim, ainda criança, é comum o menino ficar perguntando se está chegando, se falta muito, qual é a próxima cidade, né? Se falta muito para chegar no destino final. É aquela luta. Calma, gente, faz parte. Ele quer aprender, não é? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E fica perguntando. Agora, deixa eu aproveitar para dar aqui uma informação importante para você. É comum, quando a criança começa a falar muito e a perguntar muito, os pais responderem com uma frase bem direta, cala a boca, para de perturbar, deixa de falar, menino, cala a boca. E olha que ironia, gente, dos 5 aos 10 anos, o menino fala muito e os pais mandam se calar, cala a boca. Ele chega aos 15 anos e está calado, está mudo em casa. O que é que os pais fazem? Fala comigo, conversa comigo, tu não fala nada, tu não sai da cama, tu não abre a boca. Não, você passou 5 anos mandando ele calar a boca, ele calou. Aí quando é agora você quer que ele fale, claro que ele não vai falar. Então não quer falar, deixa falar, fala tagarela, fala à vontade, pergunta, né? Enfim, agora, talvez você não goste muito de ser questionado, de ser perguntado. E sabe o que eu aprendi na Bíblia? Deus não se agrada muito de perguntas. Deus não gosta muito de ser questionado, sabia? Isso. Se você analisar direitinho toda a Bíblia, raras vezes Deus não respondeu um questionamento com uma certa indiferença. A maior prova é isso aqui, ó. Vai comigo aí para o versículo 7. Isso. Versículo 7. Olha só, os discípulos, eles estavam reunidos. Gente, presta atenção. Naquele tempo, Jerusalém, Israel, era dominado pelo poderoso Império Romano. E qual era o sonho de todo judeu? Até hoje os judeus sonham nisso.
Isso. Eles sonham que o Messias venha para formar um exército, lutar contra Roma e estabelecer o reino dele. Isso era a cabeça deles. Eles pensavam assim: ora, o Messias vai nos libertar dos romanos e ele vai sentar no trono de César e vamos governar essa nação. Eles pensavam que o poder de Deus seria por meio político, pela via política. Mas vem Jesus e contraria eles. Jesus chega e fala assim: ó, não, vai ser assim não. O reino de Deus está dentro de vocês, não está no trono de César. E isso contrariou. Agora vê só, 3 anos depois do ministério de Jesus começar, aqui ele já ressuscitou, está prestes a voltar aos céus, e os discípulos continuam com o mesmo questionamento. Volta para os 6 aí. Olha o que eles perguntam. Aqueles, pois, que lhe haviam reunido, perguntou-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Vê, gente, 3 anos depois, a dúvida era a mesma. É agora que nós vamos sair do domínio dos romanos e vamos governar essa nação? Basicamente, ele está dizendo o seguinte: Jesus, quem é que vai ganhar a próxima eleição? Quem é que vai tomar o poder? É agora que o Senhor vai mudar o nosso governo? Essa era a pergunta deles. E Jesus não foi muito carinhoso na resposta. Vai para o 7. Jesus falou o seguinte, ó, basicamente foi o seguinte: não compete a vocês saber. Posso traduzir aqui no nordestino nosso aqui? Jesus falou assim: não é da conta de vocês. Quem sabe é o Pai Celestial. Ou seja, vocês estão numa frequência totalmente errada. E eu queria compartilhar com vocês aqui o seguinte, uma palavra muito simples para você, ela é de 2018, eu queria reeditar aqui em 2021, porque a gente às vezes tem que repetir a mensagem? Porque a gente também repete os pecados, né? Então, a gente repete os erros, então a gente precisa reaprender novamente. E eu queria compartilhar com vocês a seguinte palavra: não é no seu tempo. Você pode repetir isso comigo? Diga: não é no meu tempo. Nós trabalhamos com a nossa sistemática, com o nosso tempo, mas Deus trabalha com um tempo diferente. Aqui na Terra nós somos dominados pelo Cromos, que é nosso tempo, né, o nosso relógio. Mas lá no céu, o tempo de lá chama-se Kairos, é outra realidade. E para você ter uma noção das coisas, mais ou menos para a gente poder entender, a Bíblia fala o seguinte, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Então, a lógica de Deus é diferente da nossa. E o tempo dele é diferente da gente. Agora, com a dificuldade dos discípulos, eles estavam numa frequência diferente de Jesus. Jesus passou 3 anos falando no reino de Deus, e eles pensando o seguinte: será que esse reino é aqui na terra? Será que a gente vai tomar o poder? Será que nós vamos governar no trono de César? Mas Jesus falou insistentemente em Mateus, Marcos, Lucas, João: o reino está dentro de vocês. O meu reino é espiritual. Quando Pilatos encara Jesus e fala assim: eu tenho poder para soltar você, Jesus fala: você não teria poder algum se do céu não fosse dado, mas se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria os anjos e me livraria daqui. Mas o meu reino não é desse mundo. De novo ele pergunta: você é o rei dos judeus? E ele fala: o meu reino não é desse mundo. Nós fazemos parte de um reino que não é desse mundo. Por isso que nós somos peregrinos, nós estamos passando por aqui, nós somos forasteiros nessa terra, porque o nosso reino não é daqui, o nosso reino está lá em cima, é lá o nosso reino, e nós fazemos parte deste reino. Mas os discípulos questionaram. Nicodemos, por exemplo, ele não estava na frequência. Irmãos, a gente tem que estar ligado. Sabe por que Jesus falava por parábolas? Porque falando por parábolas, só entendia quem estava em espírito. Vê só, Jesus estava com uma plateia grande ali, inclusive muitos fariseus, muitas pessoas estudiosas. Então o que ele fazia? Ele contava uma história. E quando ele contava aquilo, constrangia muitos inteligentes, porque tem gente que é tão inteligente, mas que fica tolo para as coisas espirituais. Não entende coisas básicas. Você tenta explicar. Semana passada deu uma maior confusão, porque eu vi uma matéria lá, né, do cancelamento do carnaval, e eu coloquei assim: grande dia. E um colega meu que é chato pra caramba, mas eu nunca bloqueei ele, né, porque aquilo é um xarope, e ele sabe disso. Eu fui lá fazer graça, né? Aí, agora você tentar explicar para quem não quer entender, fica difícil. Grande dia por quê? Porque Deus executou a sua justiça. E aqueles que humilharam ou que zombaram de Cristo há 1 ano atrás, esse ano vão ter que ficar em casa, porque não vai ter carnaval.
Às vezes a gente pensa que Deus vai demorar para executar o seu juízo, muitas vezes Ele já está executando o seu juízo. Irmãos, é triste? É, mas pior será no dia do juízo final. A gente fica triste porque cancelaram o carnaval, que peninha. Que peninha. Agora tem uma coisa, esse carnaval vai ser cancelado para sempre, porque no céu não vai ter carnaval. Haverá um dia em que Deus vai acabar com toda a injustiça e toda a maldade que há nessa terra. Quem fica triste hoje porque o carnaval foi cancelado, imagine como ficará no dia do juízo final, quando Deus executar a sua justiça final sobre a terra. Escute, os discípulos estavam numa frequência diferente. Nicodemos, que era altamente estudioso, doutor da lei, vai ter com Jesus e perguntar assim: ô Jesus, como é que a gente pode ter a vida eterna, Patrícia? Aí ele fala assim: tem que nascer de novo. Gente, para pensar. Se Jesus falasse para Pedro, Pedro, tem que nascer de novo, Pedro era analfabeto, mas entendia. Mas Jesus falou para um doutor da lei, tem que nascer de novo. Aí ele pensou assim, está lá em João 3, lê em casa. Ele fala assim: como é que eu, já velho, posso entrar na minha mãe e nascer de novo? Gente, isso é um argumento de um homem estudioso, de um homem que passou a vida inteira estudando. E ele fala assim: oh, Jesus, mas eu já sou velho, como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Eu imagino Jesus olhando para ele assim: cara, tanto que tu estuda. Tem gente que é assim, né? Quanto mais estuda, mais tolo fica. Ele falou: não, Nicodemos, é um novo nascimento espiritual. Você precisa recomeçar a sua vida, você precisa nascer de novo, você precisa se render ao Espírito Santo de Deus. Aí ele fala: olha, Nicodemos, quem é nascido do Espírito é outra realidade. Ele não vive como ele quer, ele vive como o Espírito Santo de Deus quer. Ele segue guiado pelo Espírito Santo. Gente, Nicodemos era doutor da lei, mas não entendia nada do mundo espiritual. Enquanto discípulos analfabetos, rudes, e gente que não passou pelas escolas que Nicodemos passou, entendeu direitinho o Evangelho e fez a diferença na terra. Porque Deus se revela aos pequeninos, Deus se revela àqueles que com coração sincero buscam a Ele. Amém? Se você acha que pode saber alguma coisa diante de Deus, irmão, em Atos 8, Lucas fala sobre um homem também que é bem interessante. Ele era um cara também muito esperto, ele era mágico, ele fazia magias, e ele viu os discípulos fazendo milagres. Então ele pensou: ei, esses caras fazem coisas maiores do que eu. Só que ele estava numa frequência diferente, ele não entendia das coisas espirituais. Escute, é uma luta você explicar para as pessoas lá fora o trabalhar de Deus na vida do ser humano, não é? Você já sofreu com isso? Você tenta explicar que foi um milagre, a pessoa fala: não, isso foi sorte, tu tem sorte demais. Isso foi não, infeliz, foi milagre. Deus faz milagres. Milagre não se explica. Mas como foi? Eu vou explicar o milagre como? Se tem explicação, não foi milagre. Então, vê só. Em Atos 8, tem um homem chamado Simão. Ele era mago, ele era uma espécie de um feiticeiro, um macumbeiro. E ele fazia suas magias, suas mungangas lá. E ele viu os discípulos curando pessoas, levantando leprosos, levantando deficientes. Ele falou: eita, esse negócio é mais forte do que o meu. Aí ele chegou para Pedro e falou assim: ô seu Pedro, quanto é para você me dar esse poder aí? O cara estava totalmente por fora das coisas. Ele falou: ei, quanto que é para eu ter esse poder aí? Imagina o Pedro, né, muito carinhosamente, arregala os olhos e fala assim: infeliz, tu quer comprar o poder de Deus com dinheiro? E ele acaba sendo amaldiçoado, aquele homem ali naquele momento. Depois ele converte, mas ele queria comprar, porque a frequência era outra. Tem gente que pensa o seguinte: mas espera aí, como é que pode? Esses crentes aí, esse povo aí é tão abençoado, tão feliz. Olha aí, estava destruído, e olha como está feliz hoje, está alegre, está contente. O que está acontecendo? É o poder de Deus. Dinheiro não paga, não tem nada que você possa comprar, porque o preço já foi pago. Eles só aceitaram: Jesus morreu por mim, então eu quero recebê-lo todos os dias como meu Senhor e Salvador. Mas você tem que ter essa sensibilidade para entender as coisas de Deus. Quem está na frequência de Deus, entende o que Deus está fazendo em sua vida. Tem coisas que você está olhando assim, se você não está compreendendo hoje, é porque está faltando você dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor tem um propósito com todas as coisas. Deus não move uma palha na sua vida que Ele não tem um propósito com ela. Toda vitória é propósito de Deus, toda derrota é propósito dEle. E o que chega na sua vida
É propósito do Senhor. Foi embora? É propósito de Deus também. Agora as pessoas elas querem lutar contra os propósitos de Deus. Por exemplo, tem gente que Deus tira da sua vida. E você corre atrás e tenta buscar de todas as formas. Escute, Jesus falou que nós temos que amar os nossos inimigos. Amém, gente? Amar não quer dizer se relacionar. Até rima, mas não é a mesma coisa. Jesus amou todos os seus inimigos, mas ele nunca foi para a casa de Herodes fazer graça com Herodes. Herodes, vem cá, vamos comer um iogurte aqui. Bora comer cuscuz juntinho aqui. Ô Pilatos, tu vai me matar, não vai? Eu amo você. Mas senta aqui, vamos conversar, bora bater um papo, bora tomar um café aqui. Não. Agora, o que acontece? Os cristãos, eles pensam o seguinte, não, amar significa se relacionar. Não, são duas coisas diferentes. Jesus falou como a gente deve lidar com os inimigos, com os amigos e com as pessoas que são mais íntimas, próximas nossas. E talvez o seu maior erro é que você queira andar abraçado com um porco espinho, achando que você vai mudar a natureza dele. Gente, cobra continua sendo cobra. Então você vai respeitar as cobrinhas, você vai amar elas, mas seja prudente, mantenha distâncias delas. E tem muitos cristãos que vivem tomando prejuízo o tempo inteiro, porque vivem se relacionando com pessoas que eles sabem que vai tomar prejuízo, eles sabem que vai ter estresse, eles sabem que vai ter raiva, mas Jesus falou que a gente deve amar. Sim, querido, ama, mas ama, não precisa amar abraçado. Você está entendendo o negócio? Porque inimigos vão continuar sendo inimigos. Escuta, eu não sei se você é tão especial assim, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Tem pessoas que não vão gostar de você do mesmo jeito. Você pode mandar um bolinho para ela, pode mandar um açaí na tigela, você pode fazer um monte de coisa, pode mandar presente, elas vão continuar detestando você. Por quê? Porque, vê só, quando o Espírito Santo entrou dentro de você, você passou a brilhar. E a luz incomoda as trevas. Nunca que as trevas vão se compatibilizar com a luz. Então há pessoas que elas só em olhar para vocês, elas vão detestar você. O que é que você pode fazer? Orar por elas, liberar amor para a vida delas, mas seguir a sua viagem, seguir o seu caminho. Você tem um propósito, você tem um rumo, e não dá para carregar todo mundo junto no seu barquinho, porque senão ele vai afundar. Amém, igreja? Você entendeu o negócio? Então tem que ter a mesma frequência aqui. Jesus amava todo mundo, mas ele tinha o seu público-alvo, aquelas pessoas que se aproximavam dele, ele amava, cuidava, fazia milagres. Escuta, havia muitos doentes em Jerusalém naquele tempo, mas nem todos foram curados. Jesus deu atenção àqueles que foram até eles. Amém? Então ande na mesma frequência que Jesus. Sabe o que mais que eu aprendo aqui? Tenha cuidado com as suas perguntas. Escuta, cuidado com o que você anda perguntando para Deus. Vou dar aqui uma dica a você. O livro de Jó, você já leu o livro de Jó, não é? Com certeza, você é crente. Escute, Jó, que você canta a música dele, né? Jó fez 16 perguntas para Deus. Você lê lá do capítulo 1 em diante, ele faz 16 perguntas clássicas para Deus, inclusive, por que eu nasci. Ele estava angustiado, ele estava sofrendo muito. Então ele fez 16 perguntas para Deus. E sabe o que foi que Deus respondeu para Jó? Deus respondeu para Jó com outras 70 perguntas. Então a lógica de Deus é diferente da nossa. E enquanto Jó pergunta o seguinte: por que isso está acontecendo comigo? Deus responde para Jó o seguinte: aonde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra, Jó? Jó, a minha realidade é diferente da sua. Jó, nessas 70 perguntas, Deus estava dizendo o seguinte: Jó, eu sei o que estou fazendo, relaxa, fica tranquilo, aguenta aí, aguenta firme, eu sei o que estou fazendo. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer a você, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Se acalma, não se estressa, fica tranquilo, para de perguntar, de questionar por quê, para quê, como é que é Deus, para onde nós vamos Deus, como é que vai ser agora Deus. Ele sabe o que está fazendo da sua vida, a sua vida está no controle dele e ele está cuidando de você. Você pode dizer amém por isso? Quer perguntar muito para Deus? Aguarde as consequências. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque começa o livro fazendo uma pergunta para Deus: ó Deus, até quando vamos sofrer assim? Sabe o que Deus faz? Deus fala o seguinte: eu vou destruir tudinho aí. Abacuque fica apavorado, porque a resposta não era a que ele esperava.
É por isso que lá no finalzinho ele canta aquele hino, né? Todavia me alegrarei. Porque ele entende, Deus, a destruição é inevitável, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Então eu vou te adorar apesar das circunstâncias. Cuidado com as perguntas. Pare de questionar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Deus é poderoso, Ele é soberano. Abacuque fala, Deus, até quando o Senhor vai olhar essa situação? Coloca para mim aí, meninos, por favor, Abacuque capítulo 1, versículo 2. Olha o desespero de Abacuque. Olha como ele começa o livro desesperado. Deus, até quando? Até quando vai ser assim? Até quando eu vou sofrer? Olha aqui, ó. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Alguém já perguntou isso para Deus? Jesus, até quando eu oro tanto, Jesus? Ô Senhor, eu estou orando tanto. Aquele homem não converte. Eu oro tanto e a porta não abre. Abacuque fala assim, até quando eu vou clamar e tu não vai me escutar? Até quando eu vou gritar, Senhor, olha a violência, e o Senhor não vai salvar o mundo? Aliás, a terra estava em colapso naquele tempo de Abacuque. Ele clamou a Deus. Aqui eu aprendo o seguinte, que ele clamava muito a Deus, que ele orava ao Senhor, mas Deus não respondia. Ou Deus ficava em silêncio. Você já experimentou o silêncio de Deus? É ruim, né? Eu te sirvo há tanto tempo, aí começa a fazer chantagem com Deus, né? Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, como é que pode? Eu sou tão bonzinho, eu não perco um culto, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor. Isso é um absurdo, o Senhor é muito mau, o Senhor não me responde. Abacuque fala, Deus, eu estou desesperado, até quando? Aí Deus fala, calma, que o pior está por vir ainda. Isso não é nada, Abacuque. Você lê o capítulo 1, capítulo 2, Abacuque fica apavorado, Deus, e vai piorar. Ele fala, vai piorar, vai piorar. Aí só no capítulo 4, eu acredito, lá no finalzinho, que ele entende, ele fala assim, eita, o mundo está pegando fogo, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque sabe de uma coisa? Deus está cuidando de mim. Eu estou pregando, o povo não está ouvindo, mas Deus está cuidando da minha vida. Ei, calma, Deus está cuidando de você. Para de questionar a Deus. Cuidado com as suas orações. Eu ouvi um testemunho aqui domingo, aliás, segunda-feira a gente estava em Carpina e a gente ouviu lá uma história bem interessante, de uma varoa aqui nossa. Um dia ela vai contar para a gente. Um dia ela vai compartilhar com vocês. Ela morava de aluguel, né? E ela orava a Deus. E olha a oração dela, Senhor, me tira do aluguel. Nem que eu vá morar na beira do rio. Nem que eu vá morar numa casinha na beira do rio. Irmãos, Deus ouviu a oração da serva do Senhor. Ela saiu do aluguel, foi morar na casa que era na beira de um rio. Na primeira enchente levou quase tudo. A segunda enchente levou tudo. Aí ela fez, Deus, o Senhor levou a sério demais a minha oração. Agora me tira daqui, da beira do rio, Jesus. Aí Deus trouxe ela para Surubim, ela está servindo ao Senhor com a gente aqui hoje. Glória a Deus por isso. Mas cuidado com as suas orações. Gente, sabia que tem orações que são perigosas. Você faz orações assim, Deus, Senhor, cuidado com as orações que você faz. Elas podem ser atendidas, viu? Deixa eu concluir aqui. Não é o vosso tempo saber, não vos compete saber. É preciso parar de questionar a Deus. Romanos 9, versículo 20, Carlos. Romanos 9, 20 é algo que eu queria que você marcasse na sua Bíblia aí, se não tiver marcado. Já estou concluindo já aqui. Mas se esse texto não tiver marcado na sua Bíblia, você marque ele. Porque toda vez que você ficar estressadinho com Deus, você tem que ler isso aqui, ó. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que o forma, por que me fazes assim? Preste atenção. 21, vai para o 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer vasos para honra e vasos para desonra? Volta para o 20. Marque na sua Bíblia. Pelo amor de Deus, não esquece isso aqui. Paulo fala assim, quem é o homem para questionar a Deus? Como é que barro pode estar questionando o Criador? Você hoje está aqui nessa manhã ou está em casa acompanhando, está questionando muito Deus, por quê, para quê, como é que é, como é que vai ser, o que está acontecendo comigo? Olha a tua resposta aqui, ó. Quem é tu para questionar Deus?
Quem é você para ficar fazendo perguntinhas para Deus, para querer colocar Deus contra a parede? O oleiro sabe muito bem o que está fazendo com o barro. Barro não fala, barro não reclama, barro simplesmente aceita ser moldado por aquele que está moldando. Escute, é Deus quem está moldando a sua vida. Se você é barro, então deixa Deus moldar você. Para de dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo assim? Por que está fazendo desse jeito? Por que dessa forma? Vai para o 21, olha o 21, Deus fala, ele fala assim, ó, por que você está questionando o oleiro e dizendo, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Como é que pode? Não tem poder, ou não tem poder o oleiro para fazer sobre o barro, ou para que a mesma massa ele faça vasos para honra, vasos para desonra. Ou seja, o oleiro tem poder para manusear o barro da forma que ele bem entender. Agora, quem quer ser porcelana não consegue ser moldado. Só é moldado quem é barro. Quem é barro é fácil moldar, né? Ele joga água e sai moldando você, amolece. E quantas pessoas é aquele barro duro, aquele barro difícil de lidar. Mas Deus vem com a água do Espírito Santo, joga água nele, joga a aguinha e vai moldando. Já fez bonequinho de barro, viu como é que é? Os mais antigos sabem como é que é, né? Então você tem que colocar uma aguinha assim nele, Cássio, para você poder ficar molinho, né? Aquelas massinhas que os meninos levam para casa, né? Que o professor manda fazer aqueles bonequinhos de barro em casa, né? Se não molhar, endurece, não consegue ser moldado, tem que ser molhado. E qual é essa água, gente? É a água da vida, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo em nossa vida. Ele vem molhando para ele poder moldar você. Deus está cuidando da sua vida, Deus está moldando você. Para de reclamar, para de replicar, Deus sabe o que está fazendo. Amém? Só quem é barro aqui diz amém, por favor. Então, barro, para de reclamar com o oleiro. Não faz assim não, faz desse jeito, molda desse jeito. Quem és tu para replicar a Deus? Encerro aqui agora. Enquanto isso acontece, enquanto esse processo vai, Jesus conclui para eles o seguinte, olha, lá em Atos 1 ele fala, fiquem em Jerusalém. Fiquem aqui. Não saiam de Jerusalém, enquanto vocês não sejam revestidos de poder. Aqui eu aprendo o seguinte, é preciso ficar no lugar da promessa. Fiquem aqui. Volta lá, Atos capítulo 1, cadê aqui? Versículo 4, Atos 1, 4, né? Estando com eles, ele falou, olha, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, esperem a promessa, porque ela vai se cumprir. Espere a promessa, mas não saia do lugar da promessa. Tem gente que não é constante, ele não para num lugar, ele não fica quieto, ele não sabe esperar. Há pessoas que vivem de canto em canto, lugar em lugar, não para no canto, não é constante, não obedece, não se submete. Aí eu desconfio que muitas vezes o anjo vai levar a bênção para alguém e não acha mais ele. Porque toda semana ele está num lugar diferente, ele não para em igreja nenhuma, não para em canto nenhum, não cria raiz em lugar nenhum. Aí Deus falou o seguinte, ó, fiquem em Jerusalém. Só saiam daqui quando eu mandar, ou seja, obedeçam. E aí a promessa vai se cumprir na sua vida. Quando a promessa cumprir, quando o Espírito vir, vocês podem ir pelas nações, mas enquanto isso, fiquem aqui. E eles ficaram quietinhos em Jerusalém, até que o capítulo 2 chega, e eles são revestidos de poder, e a promessa se cumpre, e eles são cheios do Espírito Santo. Se você tiver coragem, fique em pé comigo nessa manhã, por favor.